E se um único olhar fosse o bastante para mudar o rumo da sua eternidade? Não foi um crime brutal, não foi um assassinato, nem uma rebelião declarada contra Deus. Foi só um olhar, um momento, um instante de fraqueza e tudo se perdeu. Uma mulher sem nome, uma esposa, uma mãe, uma alma que caminhava com os pés rumo à salvação, mas cujo coração ainda morava entre as ruínas do pecado. Ela teve uma chance, ela ouviu o aviso, ela até começou a fugir, mas no momento decisivo, ela olhou para trás e naquele olhar estava o peso da desobediência, estava o eco do apego ao passado, estava a lembrança de tudo o que Deus mandou deixar para trás. E então, o juízo caiu. Transformada em estátua de sal, ela se tornou símbolo eterno de um erro fatal. Mas a pergunta que ecoa até hoje é: por que ela olhou? O que havia em Sodoma que foi mais forte que a ordem vinda do céu? Foi saudade? Foi medo? Foi apego? Ou foi a simples incapacidade de confiar plenamente na promessa de Deus? Hoje, você vai conhecer ou revisitar a história sombria, esquecida e profundamente simbólica da mulher de Ló. Uma história que atravessou os séculos e foi lembrada pelo próprio Filho de Deus como um aviso urgente e direto para mim e para você. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lucas 17:32. Esse não é apenas um chamado à memória. É um grito de alerta para quem insiste em andar com Deus, mas não quer abrir mão do que ficou para trás. A noite caía sobre Sodoma como um manto espesso de trevas. Não eram apenas sombras físicas, era uma escuridão moral, espiritual, quase palpável. Cada rua da cidade exalava corrupção. Cada janela escondia segredos podres. Cada riso era zombaria contra os céus. Sodoma não apenas pecava, ela desafiava Deus com orgulho. Viviam como se o Senhor tivesse se esquecido do mundo, mas o céu nunca dorme. E então, em meio à decadência, dois viajantes surgem. Silenciosos, discretos, eles andavam entre os homens, mas não eram homens. Eram anjos do Altíssimo, vestidos em carne, com uma missão tão sagrada quanto terrível: avisar, julgar, libertar. Eles não estavam ali para observar, estavam ali para selar um destino. Ao entrarem na cidade, foram encontrados por Ló, um homem justo, cercado pelo caos. Ao vê-los, Ló sentiu, no íntimo da alma, que havia algo diferente neles. Ele os levou para sua casa, ofereceu abrigo, pão, paz. Mas Sodoma não conhecia mais a paz. A notícia da chegada dos forasteiros se espalhou como veneno em água limpa. E então vieram eles, os homens da cidade todos, cegos de luxúria, escravos da depravação. Cercaram a casa de Ló como predadores famintos, exigindo que os visitantes fossem entregues. Mas aqueles não eram homens comuns, e Sodoma acabara de cutucar a fúria do céu. Gênesis 19:13. Porque vamos destruir este lugar. O seu clamor tem aumentado diante do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Naquele momento, o decreto divino já estava firmado. As engrenagens do juízo estavam em movimento. E Sodoma, tão arrogante, nem imaginava que já estava vivendo suas últimas horas. Os anjos não usaram metáforas, nem tentaram suavizar a urgência. Eles foram diretos. Fujam, agora, reúnam a família, reúnam todos os que amam, saiam enquanto ainda há tempo. Ló correu, chamando sua esposa, suas filhas, os genros. Mas algo estranho e ao mesmo tempo familiar aconteceu. Eles hesitaram. Não foi medo da fuga, foi o medo de partir. Partir daquilo que já deveria ter sido abandonado. As paredes da casa, as roupas, os objetos, os sonhos, a vida construída ali, mesmo sobre solo condenado. Eles sabiam que a destruição era certa, mas os laços invisíveis com Sodoma ainda os enredavam por dentro. Era como se o corpo estivesse pronto para correr, mas a alma ainda resistisse.
E então, num gesto que revela a paciência ardente da misericórdia de Deus, os anjos os tomaram pela mão. Sim, pela mão. Como se fossem crianças apavoradas, como se, sozinhos, jamais sairiam dali. Foi assim que eles foram arrancados das trevas, não por mérito, mas por graça. E ali, fora dos muros malditos, em chão seguro, os anjos entregaram a instrução final, uma ordem sagrada, um mandamento celestial que não permitia margens para erro. Gênesis 19:17. Escapa por tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina. Escapa para o monte para que não pereças. Simples, clara, inegociável. Mas Deus não estava apenas falando com os ouvidos, Ele estava testando o coração, porque às vezes o que habita no coração fala, mais alto do que os céus. E não é preciso gritar para desobedecer, basta olhar para trás. O céu ainda estava pintado com os primeiros traços de luz. O sol, tímido no horizonte, parecia hesitar, como se até a criação aguardasse em silêncio o que estava prestes a acontecer. E então o juízo caiu, sem aviso, sem intervalo. Fogo e enxofre começaram a descer dos céus como uma tempestade vingadora. Mas não era um fenômeno natural. Era o dedo de Deus apontado para a impiedade. Era a justiça do Eterno, se derramando sobre o pecado sem arrependimento. Sodoma e Gomorra, outrora símbolos de prosperidade e riqueza, com seus palácios, seus jardins, suas praças vibrantes, foram engolidas em chamas vivas. Cada rua, cada telhado, cada riso zombador, tudo foi consumido. Gênesis 19, 24, 25. Então o Senhor fez chover do céu enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia na terra. O vale, fértil, o solo que um dia encantou os olhos de Ló, tornou-se terra de maldição. O verde deu lugar às cinzas, o canto ao silêncio, o futuro ao fim. E enquanto os gritos ecoavam ao longe, enquanto as colunas de fumaça subiam como testemunhas do julgamento divino, Ló e suas filhas corriam, com os pés acelerados e o coração partido, correndo para viver, correndo para não olhar para trás. Mas então, no meio da fuga, um passo desacelera, um pescoço gira, um olhar se volta. Ela não resistiu. A mulher de Ló, aquela que caminhava ao lado da salvação, rompeu o limite entre a obediência e a perda. E naquele instante, tudo mudou. Ela parou. No meio da corrida, no meio do caos, no meio da fumaça, os pés cessaram. O vento quente da destruição soprava em suas costas. As cinzas começavam a se misturar com o suor. Os gritos de dor ainda ecoavam entre os vales. Mas ela parou e olhou. Foi um segundo, talvez nem isso, mas um olhar pode carregar o peso de um coração inteiro. A mulher de Ló, de anônima nas escrituras, esquecida nas genealogias, mas eternamente lembrada por um único gesto. Ela desobedeceu a ordem do céu. Ela rompeu a instrução que havia sido dita com clareza. Não olhe para trás. Mas por quê? Foi saudade da casa deixada para trás? Dos cheiros, das roupas, das paredes onde suas filhas deram os primeiros passos? Foi apego ao conforto, à rotina, às memórias? Ou foi arrependimento de ter seguido até ali? Ninguém sabe ao certo, mas seja qual for a razão, aquele olhar selou seu destino. Gênesis 19, 26. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Em um piscar de olhos, o tempo a abandonou. O corpo paralisou. A carne endureceu. A alma se congelou entre a graça e o juízo. E ali, no meio do caminho entre a perdição e a promessa, ela se tornou um monumento da desobediência humana. Um lembrete eterno de que nem todo mundo que sai de Sodoma realmente se liberta dela. Porque o problema nem sempre está nos pés, está no coração. Até hoje, nas margens do Mar Morto, as pedras ainda sussurram segredos antigos.
Formações salinas, erodidas pelo vento e pelo tempo, erguem-se como sentinelas silenciosas do passado. Algumas têm contornos curiosamente humanos, torres imóveis em meio ao deserto. Turistas apontam para uma delas e dizem: ali está a mulher de Ló. Mas a verdade é que não importa se aquela rocha é ou não o que restou dela. O que realmente importa é o que ela representa. Porque o problema nunca foi o sal, foi o coração endurecido. Foi a alma dividida entre o chamado de Deus e os encantos de um mundo condenado. Séculos depois, quando o Filho de Deus andou sobre a terra, ele não esqueceu dessa mulher. Ele não mencionou reis, nem generais, nem os nomes dos que construíram impérios, mas mencionou ela com uma advertência direta, quase cortante. Lucas 17:32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Jesus não estava apenas pedindo memória, ele estava fazendo um alerta. Ló e sua esposa saíram da mesma casa, ouviram a mesma ordem, foram tocados pelas mesmas mãos angelicais, mas só um deles chegou ao destino. Por quê? Porque ela saiu de Sodoma, mas Sodoma nunca saiu dela. Mesmo fora dos muros da cidade, o coração dela ainda pertencia aos corredores do passado, às ruas de perdição, às lembranças de um mundo condenado. Ela caminhava com os olhos à frente, mas a alma voltada para trás. E foi isso que a destruiu. Quantas vezes Deus já nos disse: siga em frente. Quantas vezes Ele nos estendeu a mão, mostrou a saída, revelou o caminho. Mas ainda assim, insistimos em olhar para trás. A mulher de Ló virou estátua de sal, não porque errou com os pés. Ela errou com o coração. Hoje, Deus continua chamando. Talvez você esteja vivendo seu próprio Sodoma. Talvez Ele já tenha enviado avisos, portas de saída, oportunidades de libertação. A pergunta é: você vai olhar para trás? Ou vai manter os olhos na promessa? Filipenses 3:13-14. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Se essa história falou com você, não deixe isso passar em branco. Comente agora: eu não vou olhar para trás. Assim saberei que você ficou até o final e que está firme na caminhada com Deus. Se inscreva no canal para mais reflexões profundas como essa e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Aqui embaixo vão aparecer 2 vídeos recomendados com mais histórias bíblicas impactantes para fortalecer a sua fé. Não pare, não hesite, não olhe para trás. A jornada ainda está diante de você.